Boa noite, irmãos, a paz seja com todos, pastora Rosângela aqui mais uma vez, graças a Deus, né, para nós fazermos a nossa live, em nome de Jesus, live de testemunho, live, né, que vai glorificar o nome do Senhor acima de tudo, né, e também edificar a fé dos irmãos, amém? Todas as quinta-feiras, por volta das 20 horas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a gente vai estar aqui e eu gostaria muito de poder contar com vocês. Para quê? Para divulgar, né, essa live, para poder colocar aí nos seus grupos de trabalho, de igreja, de família, né, porque é uma live que vale a pena, irmãos, você gastar um tempinho aqui para estar assistindo, acompanhando, porque com certeza cada dia que a gente se coloca aqui nesse propósito, né, nós vamos crescendo em fé, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu sou a pastora da Igreja Jesus é Vida, na verdade, IEMP Jesus é Vida, né? Que quer dizer Igreja Evangélica, Missão Pentecostal Jesus é Vida. Estamos situados à Rua Guanabara 173, Jardim Cerejeira, Atibaia, São Paulo, né? E temos os nossos cultos todas as terça-feiras, culto de oração, de busca, de revestimento, né, do poder de Deus. E sexta-feira, culto de libertação. E domingo, culto da família, que tá uma bênção, glória a Deus por isso. Bastante família chegando, pessoas sendo abençoadas, lares sendo restaurados, pessoas sendo curadas, libertas dos vícios, enfim. E você é o nosso convidado para estar vindo, trazendo mais alguém, né, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. Depois, antes de terminar essa live, a gente vai pedir para a Jéssica, que tá aqui nos bastidores, né, colocar por escrito o endereço da igreja, os dias de culto, para quê? Para que os irmãos não esqueçam, né? E depois possa nos dar a honra da sua presença, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? Vou dirigir uma breve oração, irmãos, né? Porque hoje a pastora Paulina estaria comigo fazendo uma live, mas foi confirmado que ela tinha, então, um outro compromisso, ficou para quinta que vem, né? Então, para a gente não pular essa quinta-feira, que é hoje, eu decidi fazer a live mesmo assim. Obviamente, vou contar a bênção, porque bênção é o que não falta para mim contar, né? Testemunhos para compartilhar. 40 anos de ministério ativo, obviamente, tenho muitas experiências com Deus, e não vou deixar, né, de aproveitar essa oportunidade. Mas eu gostaria de dizer que hoje, principalmente, né, eu quero estar falando sobre a Santa Ceia dos Pastores, né? Os irmãos sabem que Deus tem levantado a nossa vida por infinita misericórdia para fazer um trabalho diferenciado nessa cidade, né? Já tivemos a oportunidade de participar algumas vezes, né, em conselho de pastor, não é o caso que hoje eu não estou na diretoria, apesar que já fui convidada a voltar, né, mas eu estou orando porque Deus que direciona, não é verdade? E tem outros trabalhos que Deus me confiou, irmãos, que foram coisas que, assim, Deus colocou no nosso coração, permitiu a gente iniciar e nós estamos fazendo ao longo dos anos, né? Como, por exemplo, o 1º de maio, que é um dia com Deus, né? Todo ano, no dia 1º de maio, a gente passa um dia inteiro dentro da igreja, confinados ali, né? Consagrando a nossa vida, várias igrejas, ministérios, pastores, liderança, grupos, participa conosco desse dia especial. Tem sido bênção. Esse ano que vem agora vai ser 30 anos, se Deus permitir, né? Também temos alguns eventos como
o culto da quebra de maldição, todo dia 12 de outubro, né? Que a gente faz um jejum na igreja e depois fazemos orações específicas, direcionadas, né? A libertação, Deus tem honrado grandemente, né? Apesar de que o ano inteiro nós temos culto de libertação na igreja, mas esse dia 12 é um dia muito especial, porque o foco principal é libertar vidas, né? Através do quê? Do conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como é uma manhã que a gente passa com Deus em consagração, a gente tem tempo suficiente para aprofundar na palavra, orar com foco, com objetivo, e Deus tem honrado grandemente, né? Também temos o culto da comunhão, irmãos, né? Que todo ano, no dia de Corpus Christi, nós fazemos. Por que eu estou divulgando isso? Porque são cultos especiais, temas relevantes que Deus tem colocado e a gente tem focado em fazer esse trabalho, né? Que é o dia em que a gente convida as igrejas, os irmãos, convida a família também, né? O ministério Jesus é Vida, para a gente passar uma manhã com Deus, para a gente jejuar e também para a gente participar da comunhão, né? Comunhão é essa que um dos pastores presentes sempre ministra a ceia para nós e a gente fortalece ali o nosso vínculo com o corpo de Jesus. Aliás, o verdadeiro corpo, né, irmãos? Porque o corpo de Jesus verdadeiro é a igreja, tá? Não é aquele que muitas vezes a gente colocou em andor e saiu andando pela rua com ele nas costas, não, né? Eu já fiz isso também na minha ignorância, mas nós sabemos que o verdadeiro corpo de Jesus é a igreja, do qual o apóstolo Paulo fala que ele é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Então, quando a gente tem essa oportunidade nesse dia, nós fazemos esse culto especial, né? E tem sido muito abençoado, né? Depois temos também, né, a marcha pela vida, né? Ou culto pela vida, como foi esse ano, que a gente faz também em praça pública, né? E reúne as igrejas, né, em combate ao suicídio, um tema também muito importante, né, muito relevante. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão adoecendo, irmãos. Pessoas estão, né, perdendo a noção do certo, do errado. Pessoas estão desistindo de muitas coisas e, entre tudo, desistindo de si mesmo. E nós estamos lutando contra isso já há algum tempo. Pastora, mas é só no Setembro Amarelo que a senhora faz isso? Não, não é só no Setembro Amarelo. A gente ora, a gente faz campanha, eu faço campanha nos grupos de oração, né? Estou sempre buscando, essa semana mesmo, tivemos intercedendo por uma jovem que tomou 3 cartelas de remédio e se cortou toda, né? Querendo tirar a vida. E a gente tá aí, tá orando, tá buscando, tá na brecha, tá conscientizando a família, tá, né, usando os recursos que Deus nos deu para quê? Para ajudar, irmãos, as pessoas, né, a lidar com esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, irmãos, o mal existe, tá aí, pode chegar na vida de qualquer um, né? E bem-aventurado é o homem, a mulher, que quando, né, deparar com o dia mal, tenha Jesus como seu refúgio, né? Tenha uma igreja, um pastor, alguém, um conselheiro, né, para ajudar, para estar ali, porque nós precisamos, irmãos. Não somos super-homem. Eu costumo dizer que ninguém é autossuficiente para dizer eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. Eu preciso de vocês, com certeza vocês também precisam, né, de ajuda. E é por isso que a gente está aqui. E agora, nesse momento, nós estamos o quê? Focado no evento que está bem próximo. Aliás, né, já agora, na segunda-feira, né, dia 3 de novembro, marca aí,
Segunda-feira, 3 de novembro, se a Jéssica puder fazer essa anotação, eu agradeço. Amém? Põe em letra maiúscula, destacadão, para as pessoas não esquecerem, né? Que é aí, dia 3 de novembro, a 11ª Santa Ceia de Pastores e líderes, obreiros de Atibaia e região. Irmãos, é uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Por que eu digo que é do Espírito Santo? Porque apesar de Deus ter colocado isso no meu coração e até agora está sendo na Jesus é Vida, porque Deus tem permitido ser assim, porque o dia que Ele disser que vai mudar o lugar, a gente muda também, né? Eu quero dizer para vocês, eu não teria capacidade nenhuma em mim, né, para conseguir levantar, né, o povo de Deus com esse propósito. Tirar os pastores, né, de dentro das igrejas, de dentro, né, da visão do seu ministério, que muitas vezes, né, é evangelizar, é dar estudo, é fazer, né, enfim, porque todo ministério requer de nós muito trabalho, dedicação, amor, envolvimento. Então eu não teria condição nenhuma de tirar você desse compromisso, dessa responsabilidade e trazer você um dia na Jesus é Vida para participar dessa comunhão que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por cada um que Deus tem trazido, irmãos. Por quê? Porque o convite a gente faz, mas quem convence o homem, quem traz o homem, quem move o homem dentro de um propósito é Deus. É só Deus. Não tem como, por mais que eu considere os pastores e os pastores a mim, que graças a Deus nosso relacionamento é muito bom, né? Louvado seja Deus. Eu não tenho problema nenhum com pastor nenhum, graças a Deus, né? Porque até aqueles que possam ter algum problema comigo, eu já entreguei na mão de Deus e meu coração tá limpo para receber qualquer um, né, que Deus trouxer. Por que eu digo isso? Porque na caminhada espiritual pode ocorrer algum deslize, né, irmãos? Nós estamos caminhando num caminho estreito. Então é possível que nesse caminho alguém esbarre em alguém, né? E isso é inevitável. Eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer, né, que todos os pastores da cidade me amam, não. Mas graças a Deus eu amo todos eles. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para mim é uma honra, irmãos, poder receber cada um na presença de Deus. Ter essa oportunidade de reunir os pastores, né? De sermos ministrados por uma palavra específica, direcionada pelo Espírito Santo à liderança, irmãos, né? E depois participar da comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que geralmente um pastor prega e o outro ministra para nós, né? Então isso para mim é uma coisa sobrenatural, é de Deus, é do Espírito Santo, entendeu, irmãos? E eu glorifico a Deus por isso. Por quê? Porque a liderança precisa, irmãos, ser ministrado, né? A liderança precisa, muitas vezes, sentar, ouvir uma boa palavra, sabe? Orar uns pelos outros, né? Ter a oportunidade de estar, né, num âmbito espiritual, né? Aonde você olha do seu lado direito, do seu lado esquerdo e vê pessoas ali como você, né? Com problemas, com situações incomuns como você. Não é verdade? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, parece que é tão difícil as coisas para mim, como se a gente fosse o único, né, irmãos? E aí a gente vê que nós não somos o único.
que tem mais pessoas envolvidas na mesma questão, tem mais pessoas pagando o preço, tem mais pessoas sofrendo pela causa do reino, tem mais pessoas ali, e o que é lindo, maravilhoso, é você olhar para eles e ver que apesar da luta deles ser grande, eles não desistiram. Eles estão ali para nos dar exemplo, para nos mostrar que é possível continuar mesmo em meio às dificuldades. Como eu amo encontrar os pastores, principalmente aqueles que estão com o cabelinho branco. Irmãos, eu vou contar um segredo para você. O meu tá branquinho, tá? Fica melhorzinho assim quando a Jéssica, a Tati, vem aqui, dá um jeito na véia, tá entendendo? Mas o meu cabelo também tá branco, então não desmerecendo as cãs, né? Os cabelos brancos dos pastores. Mas o que eu tô querendo dizer? Que para mim é tão maravilhoso poder, né, estar junto com aqueles pastores que têm uma vida, tem uma história, né? Que tem bagagem, né, irmãos? E você olhar para eles e ver que mesmo já de mais idade, né? Mesmo já cansado, com os cabelos brancos, eles estão lá dando glória a Deus, mostrando que é fiel, que é possível ser fiel, né? E permanecer firme. Também não sou novinha não, tá, irmãos? Eu só tô falando assim, mas a gente sabe que a vida da gente, ela é gasta para Deus e por Deus, né? Então, louvado seja Deus por isso. Mas eu fico feliz. Fico feliz porque muitos pastores estão entendendo a visão, estão, né, entrando no propósito. Já tive oportunidade, né, de nessas 10 santas ceias que foram ministradas, né, nós tivemos oportunidade de ter vários pastores das Assembleias de Deus, né, de outros ministérios. Por quê? Porque o propósito maior desse evento, irmãos, é o quê? É deixar de lado, sabe? Aquilo que faz em nós a diferença. E unir os propósitos. Por que eu tô dizendo isso? Porque ali, naquela hora, né, não tem assembleiano, não tem Deus é amor, não tem Jesus é vida, não tem, sabe? Ali é a igreja do Senhor reunida. Por quê? Porque naquele momento as placas, né, elas não pesam para a nossa vida. Você entendeu? Por quê? Porque o que une nós é a fé, a esperança, a certeza da vida eterna. Então, eu glorifico a Deus por isso, porque Deus tem mandado pessoas ali de vários ministérios. Já veio gente de Guarulhos, já veio gente de Campinas, já veio gente de Jundiaí, já veio gente de Bragança, já veio de Joanópolis, Piracaia, Nazaré, já veio de vários lugares, fora os que daqui de Atibaia também já têm participado. E eu tô falando de pastores, de obreiros, irmãos, né? Porque é um dia que a gente não convida assim a igreja, né? É a liderança, e Deus tem honrado grandemente. Então, o que eu quero dizer? Que dessa vez eu conto com vocês para virem e trazer mais alguém, né? Por quê? Porque eu tenho certeza que depois que você vier uma vez, irmãos, você vai ter vontade de continuar. Todos que passaram ali, todos que ministraram foram muito de Deus. Uma palavra edificante para a glória de Deus, sabe? Você sai dali fortalecido, renovado, motivado a continuar. Isso é que é importante, né? Em nome de Jesus. Então eu espero encontrar vocês ali, irmãos. Tá bom? Espero poder, né, comungar junto com vocês para a glória de Deus, tá? Em nome de Jesus. Tá entrando algumas pessoas aqui, você pode me ajudar a falar aqui, Jesus? Posso. Vamos lá. A Jéssica vai me ajudar, que eu quero
agradecer a participação dos irmãos, mas como eu estava falando, eu não tive tempo de ler. Silmara está conosco. A Cirlei. Cirlei. João Gilberto, a Terezinha eu tô vendo ali. Minha Fernando irmã. Ribeiro. Fernando Ribeiro. Ele tá pedindo oração já também pela vida da Sara. Sim. Cura e libertação. Em nome de Jesus. E a Valdirene também Pereira dos Santos. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando sim. Em nome de Jesus. Com certeza, antes de terminar essa live, a gente vai orar, porque Deus faz isso. Tá lá a irmã Cleusa Prado. Vamos orar pelo Clóvis, viu, Cleusa? Já temos orado aí no grupo de oração. Com certeza vamos orar hoje de novo. Louvado seja Deus. A Terezinha, minha irmã, tá ali. Ela tá dizendo eu. Aquela moça bonita que nem eu que tá ali, ó. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vai colocando os pedidos aí, irmãos. Depois a nossa irmã auxiliar aqui, a Jéssica, vai me ajudar a recapitular os pedidos para estar intercedendo no final. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da oração. Amém? O poder da oração, irmãos. Quando nós entendemos, né, a arma que nós temos contra o inimigo, tá? E sabemos usá-la, porque é necessário saber usar, né? Não tem como você perder a batalha, irmãos. Não tem. Não tem o que Deus não faça nas nossas vidas quando nós oramos com base na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Que muitas batalhas, né? O homem perde. Não é porque ele não tem munição, não é porque ele não tem arma. É porque ele não usa o recurso que Deus deu. Irmãos, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero lembrar os irmãos que tem um filme que eu já assisti e creio que a maioria aqui também já. Se não assistiu, eu indico, tá bom? Que é O Resgate do Soldado Brian. Ele conta pra gente uma história, um filme verídico, né? De uma guerra onde pessoas lutaram com um propósito, porque obviamente toda guerra tem um propósito, né? E eles foram em busca de resgatar um soldado, sabe? Soldado esse que estava em posse do inimigo. E eles foram buscar essa pessoa. E, obviamente, um homem, quando vai para a guerra, ele tem que saber que ele está indo para matar ou morrer, né? É fácil entender isso olhando para a situação que está acontecendo aí agora no Rio de Janeiro, né? Você vê, teve esse confronto, houve mortes dos dois lados, porque infelizmente policiais também perderam a sua vida. E claro, todos que foram para esse confronto sabia que podia ir e não voltar. Mas por que foram? Por causa do propósito. E eles foram, irmãos, e levaram com eles um soldado. Só que esse soldado, ele não enquadrou na linha de frente para combater. Então, perceberam que ele não estava apto a fazer certas coisas na guerra, né? Só assistindo para você entender. O que fizeram? Para que ele pudesse cooperar, contribuir, então, já que ele era uma pessoa que tinha muito medo, né? E um medroso na guerra, irmãos, eu vou dizer para você, compromete todo o exército, sabe? Lembra de quando Gideão chamou os 32 mil, né, para lutar contra os inimigos? E Deus olhou e falou para ele assim: tem muito homem aí?
né? Não é bom que vá os 32 mil, porque se você ganhar a guerra, você vai achar que quem ganhou foi você, por causa do número de soldados. Aí o que que Deus fala para ele? Manda voltar para trás os covardes, né? E resultado, voltou 22 mil de uma vez só. Só sobrou 10. Depois desses 10, Deus ainda vai filtrar, levando eles para tomar água, enfim, né? Mas aonde eu quero me ater? A questão do medo que compromete. Então, irmãos, o que que acontece? De repente, esse moço, com tanto medo na guerra, perceberam, ele não vai ser um bom combatente. Não adianta pôr ele na frente, porque ele vai ser um alvo fácil e vai acabar comprometendo todo o nosso exército. Então, vamos dar uma missão para ele, pelo menos para fazer valer a pena ele ter vindo. E aí, o que que eles fizeram? Colocaram ele responsável para manter os soldados armados, né? Munidos de balas, de munição. Então ele tinha aquele cinturão, né, que cheio de balas, cheio de coisa, tinha armas, tinha tudo, e ele tinha que, quando acabava a munição, o soldado dava um grito lá onde ele estava, ele tinha que romper por trás das proteção ali, né, das barricadas, para chegar até o soldado e munir ele de novo, colocar ele em condição de batalha de novo. E ele ficou responsável de fazer isso, irmãos. Só que quando ele começa a fazer esse tipo de trabalho, o que que acontece? Ele percebe que ele passou a ser o alvo. Porque cada vez que ele tem que sair de um lugar e ir para o outro, pessoas tentam alvejá-lo. E o que que ele fez então? De medo, ele recuou. Aí os irmãos dele, os soldados do pelotão deles, enfim, começaram a perder a munição, porque eles gastavam e ele não repunha. Começaram a morrer, porque os inimigos conseguiam alvejar eles, eles não tinham como se proteger. E onde estava esse soldado? Escondido no meio de uns escombros, com um monte de munição, irmãos, enquanto os demais soldados morriam com as suas armas descarregadas. Então, o que que eu estou dizendo para vocês hoje? Que vocês precisam, né, aprender com a palavra de Deus, vocês precisam aprender com as situações, né? Aprender com as experiências, não somente sua, mas com as experiências de outros também. Para quê? Para que você cresça espiritualmente, para que você vença, né, as barreiras, as limitações, que você não deixe o medo travar você, parar você no meio de uma situação. Pastora, mas eu não sou uma pessoa corajosa. E você acha que ser corajoso é ausência de medo, irmãos? Não. Ter coragem é não deixar o medo te paralisar. É ir além do medo, é enfrentar as situações e ir em frente, acreditando primeiramente em Deus e depois no seu potencial. Por quê? Porque Deus não errou quando escolheu, né? Melhor dizendo, a mim e a você, irmãos. Deus, ele não errou, tá? Você não foi o plano B para Deus. Quando Deus olhou para você, ele já sabia quem você era, do que você era capaz, onde você ia chegar.
E pode ter certeza, irmãos, que o lugar que você mais sofreu, a situação mais terrível que você enfrentou, é aí que Deus vai usar a sua vida para ajudar outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes Deus permite a gente passar por alguma situação. Para quê? Para adquirir experiência. Você está entendendo? Pode ver que todos os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, se ele sentar com você 1 minuto para compartilhar alguma coisa sobre as suas vidas, você vai ver que antes deles chegarem aonde eles chegaram, eles tiveram uma trajetória muito difícil, de dor, de luta, de necessidade, de problemas, de desamparo, sabe? De falta de provisão, enfim. Tudo isso por quê? Porque Deus vai moldando o nosso caráter. Deus vai preparando a gente espiritualmente, psicologicamente. Deus vai preparando a gente, irmãos. Vai fortalecendo a gente. Cada luta, cada batalha vencida, você sai mais forte. Você está entendendo? E para a gente conseguir chegar nesse nível, muitas vezes tem que fazer esforço. Tem que lutar. Lutar contra as situações, lutar contra o pecado, lutar contra muitas coisas, contra o diabo. Mas o pior de tudo, lutar contra nós mesmos. Sabe? Porque se a gente não tiver o discernimento, a sabedoria, você vai vencer a tudo e a todos e vai perder para você mesmo. Então nós precisamos entender, irmãos, que a pior luta que o homem enfrenta é essa aí, é a interior, sabe? Essa é a pior luta. Se eu perguntar para você quem é seu pior inimigo, muitas pessoas vão dizer assim, é o diabo. E eu vou dizer para você, não é. Muitas pessoas vão dizer assim, meu pior inimigo é meu vício, é o meu pecado. Não é, irmãos. Seu pior inimigo é você mesmo. Sabe? Por quê? Analise comigo, eu vou fazer aqui uma reflexão, já devo ter falado isso no grupo de oração, mas eu vou falar aqui porque é necessário. Quando Deus criou o mundo e criou todas as coisas, agora já tinha Deus criado, feito Adão com as suas próprias mãos, depois da costela de Adão, Eva, né? Para que a obra fosse completa e perfeita, né? Às vezes eu brinco porque eu falo assim, Deus olhou e viu que o boi tinha a vaca, o gato tinha a gata, o pato a pata e Adão estava sozinho, Deus falou, vou fazer uma mulher para ele, né? Pois bem, Deus fez para quê? Para que tudo fosse perfeito, toda a obra dele fosse completa. Tanto que quando ele terminou a obra, por 6 vezes ele tinha dito, e viu Deus que era bom, mas agora quando Deus cria o homem e a mulher, Deus termina a sua obra e diz, viu Deus que era muito bom, enfatizando, né, a sua satisfação daquilo que ele tinha feito, que agora era perfeito, não faltava nada. E quando eu digo não faltava nada, é porque não faltava nada mesmo, irmãos. Tinha tudo ali, tudo, tudo. E entre tudo tinha ali alguém, né? Por quê? Porque Deus estava ali, né? E também tinha alguém ali, que até então não tinha aparecido no cenário, mas ele estava. Você está entendendo, irmãos? Com um propósito, sim, de provar a fidelidade, a obediência do homem, sim, mas ele também estava ali, porém ele não tinha ainda
se manifestado. E o que a palavra de Deus diz? Que para ele se manifestar, ele precisava de um acesso. Quem era essa pessoa, irmãos? O diabo, Satanás. Então eu quero dizer para você, o inimigo nunca vai fazer nada na vida de ninguém se ele não tiver um acesso, irmãos. Se ele não tiver uma porta aberta, uma brecha, alguma coisa por onde ele possa entrar e fazer o que ele quer fazer. Então ele estava ali, eu não sei quanto tempo levou desde que Deus terminou a obra até o dia que Satanás achou acesso. A Bíblia não fala quanto tempo, se foi um dia, um ano, 1000 anos, não fala. Fala que a partir de então, né, o diabo vai encontrar um acesso. E onde é que ele encontrou o acesso? Na serpente. Você está entendendo? Ah, mas a serpente não era o diabo? Não, não era o diabo. A serpente era um réptil, era um animal, né? Tava ali. Mas ela tinha o quê? Uma brecha. Cuidado com as brechas, amados. Cuidado. Qual é a sua brecha? Falar demais? Fecha tua boca. Sabe? Qual é a sua brecha? É os seus olhos? Cuidado para onde você olha. É o seu ouvido? Filtra o que você está ouvindo. Irmãos, cada um sabe onde é a brecha. E agora, a cobra vai dar, a serpente vai dar acesso ao diabo. Por onde? Pela sua astúcia. Por quê? Porque se você ler o texto, você vai ver que está escrito lá. E a serpente era a maior astuta entre os animais. E essa astúcia dela vai ser a brecha. O que é a brecha na sua vida, irmãos? É o orgulho, é a arrogância, é a mágoa, é o quê? É a ambição. O que possa ser? Vigia isso, porque o diabo não precisa de muita coisa para fazer uma grande destruição. Ele só precisa de uma pequena brecha. E agora, aquele ser que estava ali, mas ainda não tinha se manifestado. Por quê? Porque não tinha como ele agir sem uma brecha. Agora ele encontrou uma brecha. E ele entra, incorpora na serpente. E de repente a serpente começa a falar. E aí que nós temos que tomar cuidado. Cuidado com as vozes que você ouve, irmãos. Nem tudo que você está ouvindo é Deus que está falando. Cuidado. Analise bem se o que você está ouvindo vai contra os princípios de Deus. Vai contra a palavra de Deus. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Deus não contradiz o que disse. Deus não é aquele que pela manhã fala uma coisa, à tarde outra e depois já não sabe o que vai falar mais. Deus é Deus, irmãos, que não sofre variações. E a palavra dele está firmada no céu, na terra e até mesmo no inferno, porque ninguém pode mudar ela, nem o homem, nem os anjos, nem o diabo. E a palavra de Deus diz o quê? Que o inimigo, ele vai perceber que Eva está andando no jardim ociosa. O que acontece? Uma mulher sozinha, ociosa, é um alvo fácil para o inimigo, irmãos. Onde que Eva tinha que estar? Com Adão. Deus não criou ela para ser ajudadora dele. Por que ela não está ajudando ele, seja lá fazendo o que for? Outra coisa, por que Adão deixou Eva sozinha? Se Deus confiou ela a ele, para ele cuidar e proteger e suprir.
Então houve uma falha muito grande entre eles. Eles esqueceram qual era o propósito de Deus na vida deles. E ao invés de caminhar junto, lutar junto, andar junto, um foi para um lado e o outro para o outro. Vai saber fazer o quê, né? Quantos casais não estão assim, vivendo no individualismo? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Tem casal que o marido vai para a igreja, a mulher vai para a casa da comadre. Quando não, a mulher vai para a igreja, o marido vai para o bar, né? Ou vai para uma igreja, o outro vai para outra. Irmãos, está tudo errado. Deus não fez a vida do homem e da mulher para isso. Casal é para andar junto, é para lutar junto, para cuidar um do outro, proteger um ao outro. Mas Eva estava lá, ociosa, andando sozinha. E a Bíblia diz que ela vai e olha para aquela árvore. Tinha tantas árvores no jardim, irmãos, de frutos que ela podia comer qualquer um. Mas aquela que Deus disse, não comerás, foi aquela que seduziu Eva. Por quê? Porque ela se aproxima daquela árvore e fica apreciando o fruto. Aí um dia eu ouvi alguém dizer, mas sabe por que isso? Porque o proibido é mais gostoso. Irmãos, se Deus falou que não, não, acabou. Se Deus falou que não é isso, não é isso. Se Deus falou não vai por aí, não vai. Obedece, mesmo que seja tentador, mesmo que seja difícil. Por quê? Porque com certeza isso vai custar um preço muito alto. E a Bíblia diz o quê? Que ela fica olhando e cobiçando, né? Então ela foi presa por onde? Pelos olhos, pelo coração e pela vontade. E agora, a serpente que já está possuída pelo demônio, né? Por Satanás, observando que ela já está com uma inclinação a fazer o que Deus disse para não fazer, não perde a oportunidade. E a Bíblia diz o quê? Que a serpente chega e fala, foi assim que Deus disse? E relata para ela que o dia que você comer do fruto, você vai morrer. Quer dizer, ele usou as palavras de Deus, porque o diabo é assim. Quando ele quer enganar alguém, irmãos, ele não vai vir com uma mentira. Ele vai vir com uma meia mentira. Porque ele sabe que se ele vir com uma mentira, você não vai aceitar. Mas se ele vir com uma mentira mesclada, né? Maquiada de verdade, aí você pode até cair. E ela então deixou aquelas palavras entrar e ele disse, olha, eu vou dizer para você, você não vai morrer se você comer o fruto, você só vai ser como Deus. Vai ter a ciência do bem e do mal. E ali o diabo deu o checkmate. Por quê? Porque qual foi o pecado que derrubou ele do céu? Querer ser como Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13 a seguir, se eu não me engano. Não é verdade? Que fala que ele falou, farei para mim um trono acima do trono de Deus, né? E ele fala ali do seu plano de ser elevado, de ser adorado como Deus. E Deus descobre a intenção dele, porque a Deus ninguém engana. Expulsa ele do céu e ele é lançado fora da presença de Deus. Pois bem, o que o diabo está fazendo? Ele está usando a mesma estratégia, o mesmo argumento, porque ele pensa, se derrubou eu, vai derrubar o homem também. E o que é pior, o homem sabe disso, mas mesmo assim cai, né? No engano. E a Bíblia fala o quê? Que agora Adão e Eva estão destituídos da glória de Deus. Há todo um processo para isso, né? Deus vai chamar, Adão vai se esconder,
né? Depois ele se apresenta, Deus vai questionar ele perguntando: você comeu o que não era para comer? Ele vai dizer sim, por isso tive medo, enfim. E aí Deus vai agora tirar eles do jardim. Por que Deus tirou eles do jardim? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus tinha um plano de restaurar a vida do homem, né? De resgatar o homem de volta para ele, já que agora o pecado tinha afastado o homem de Deus. Mas Deus sabia que até que essa promessa se cumprisse, se eles permanecessem dentro do jardim, eles poderiam comer da outra árvore que não era para comer também, que era a árvore da vida. Se eles comem o fruto da árvore da vida em pecado, eles nunca mais seriam restaurados. Eles iam viver eternamente sem Deus. Deus tira eles por precaução, coloca 2 anjos na entrada do jardim, com espada desembainhada, né, de fogo flamejante. E agora o homem vai ter que viver fora do plano, né? Para quê? Para que até que Deus faça cumprir o seu propósito, o homem sofra as consequências do seu pecado. Voltando agora ao nosso raciocínio, porque eu não saí da mensagem. O que o diabo quer na minha e na sua vida é acesso. Não dê acesso a Satanás. Não alimente o diabo, irmãos. Não alimente. Não alimente. Porque a única coisa que fortalece o diabo na sua vida é o pecado. Não tem outro meio pelo qual o inimigo cresça, se fortaleça, a não ser através do seu pecado. Mate o diabo de fome, irmãos. Viu? Porque quanto mais você anda na presença de Deus e faz a vontade de Deus, menos força o diabo tem contra a sua vida. Não vou dizer que ele desiste, não vou dizer que ele para de te perturbar, mas eu vou dizer que ele não vai mais prevalecer. Porque Deus te dá a vitória. Eu não sei qual é o acesso, irmãos, que o diabo tem buscado nessa noite, na vida do povo de Deus. Mas eu tenho certeza que ele só quer uma oportunidade. E é isso que nós não podemos dar. Pastor, então como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Levanta os muros, irmãos. Porque uma cidade sem muro é terra de ninguém. Tá entendendo, irmãos? Uma casa sem muro não tem dono. Entra quem quer, sai quem quer. Tá entendendo, irmãos? Nós precisamos levantar os muros, muros de oração, muros da vigilância, sabe? E buscar em Deus se revestir cada dia mais, para que o inimigo não tenha poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. A oração, ela é fundamental na vida de um cristão, irmãos. Uma pessoa que não ora, né? Ela é devorada pelo leão. O apóstolo Pedro diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. E eu vou dizer para você, irmãos, um homem que não ora, um homem que não tem, sabe, compromisso com Deus, com a palavra de Deus, ele se torna comida de leão. A Bíblia fala de um homem que, por ser um homem íntegro, por ser um homem de Deus, ele enfrentou vários inimigos. E por causa disso, intentaram
matá-lo. Por quê? Porque ele estava servindo o rei, né, Ciro. E a palavra de Deus diz que, de repente, os homens, os prefeitos, satrapas e todas aquelas autoridades perceberam que ele estava se destacando. E eles pensaram, temos que parar este homem. E eu vou dizer para vocês, irmãos, todas as vezes que Deus levanta você para fazer algo e começa a te abençoar e começa a te honrar, dobre a oração e dobre a vigilância. Por quê? Porque o inimigo vai tentar parar você. A palavra de Deus fala lá em Atos dos Apóstolos, um dia que os discípulos falam assim, uma grande porta se me abriu e multiplicaram-se os inimigos. E pode ter certeza, multiplica mesmo. Porque quem não está incomodando o inferno, Satanás não se importa, irmãos. O diabo não está preocupado com quem está fazendo a vontade da carne, com quem está, sabe, andando na contramão da vontade de Deus. Não, porque esses não incomodam. Mas vai fazer a vontade de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida para você ver se luta não levanta. E agora o que acontece? Ele começa a ser alvo dos inimigos. E ele começa a pensar, como que nós vamos parar ele? Como que nós vamos destruir a vida dele? Nós precisamos achar alguma coisa nele. Então começaram a vigiar, a espreitar a vida de Daniel. E a palavra de Deus diz que eles ficaram por uns dias sondando Daniel. Quando Daniel entrava e saía, eles ficavam analisando, observando, porque eles queriam pegar uma falha nele. E aí eu vou dizer para você, cuidado com o testemunho, irmãos, tá? Porque a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunho. E eu quero dizer para você, estamos mesmo. No céu porque os anjos nos vê, na terra porque os homens nos vê, e no inferno porque o diabo também nos vê. Só que Daniel era um homem íntegro. E a Bíblia fala que, por ele ser um homem íntegro, não acharam nele falha alguma. Se alguém procurasse uma falha em você, encontraria, irmãos? Se procurasse em mim, encontraria? Deus tenha misericórdia de nós, né? Mas em Daniel não achou. Aí eles disseram assim, olha, só tem um jeito só, da gente destruir a vida desse homem, pegar ele pela sua fé. Porque eles viram que Daniel era um homem de Deus, era um homem que orava, um homem que buscava a face do Senhor. E aí eles tiveram a grande e ilustre ideia de ir até o rei e dizer para o rei, por que o rei não fazia um decreto aonde por 30 dias nenhuma pessoa ali naquele reino poderia buscar a outra pessoa ou a outro Deus que não fosse o rei. E eles então começam a elogiar o rei e colocar o ego do rei lá em cima. E nós temos que tomar cuidado com o orgulho, irmãos, porque o orgulho é uma pedra de tropeço na vida de muita gente. Alguém começou a te elogiar, começou a bater nas suas costas, falar coisa que vai te levar lá para cima. Toma cuidado, irmãos, porque toda vez que você for para cima, você tem que saber que tudo que sobe, desce. O lugar mais alto que um homem e uma mulher de Deus pode chegar é aos pés de Cristo, irmãos. E a Bíblia é clara em dizer que o crente em Jesus, ele não tem que subir, ele tem que descer. Por quê?
porque é se humilhando nos pés de Jesus que Deus vai exaltar diante dos homens. Agora, o coração do rei está cheio de orgulho. Por quê? Porque aqueles homens já usaram dessa astúcia para tocar no orgulho dele. E ele, sem pensar duas vezes, ele assina esse edito. E agora se tornou uma lei. E o que é pior, uma lei como a lei dos persas, que é irrevogável, que não pode voltar atrás. Uma vez assinada, tinha que ser obedecida. E aí, eles vão vigiar Daniel, para ver se Daniel ia sujeitar aquela condição. Mas Daniel era um homem de Deus, irmãos. Um homem de muita oração. Ele estava na Babilônia, mas mesmo estando na Babilônia, ele nunca deixou de buscar a Deus. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, Daniel ajoelhava na beira da sua cama, ali no seu quarto, com a janela aberta, estendia a mão para o lado de Jerusalém e orava ao Senhor. E não foi difícil para eles pegarem Daniel fazendo isso. E o que eles fazem? Eles pegam Daniel e levam até o rei. Isso está escrito em Daniel capítulo 6. E quando eles chegam lá, eles falam: olha, aqui está um homem que não obedeceu. Quando o rei olha, o coração do rei estremece. O rei gela por dentro. Por quê? Porque o rei tem um apreço, tem um carinho, né? Tem uma consideração muito grande por Daniel. Daniel é seu amigo. Mas ele não pode voltar atrás. Então, o que eles vão ter que fazer? Cumprir com aquilo que estava escrito naquele decreto. Que quem não obedecesse ia ser lançado na cova dos leões. O que era a cova dos leões, irmãos? A cova dos leões era um poço, né? Lógico, não era um poço, era um poço, né? Um lugar fundo. Quem já foi no Butantã lá sabe do que eu tô falando, né? Bem fundo, aonde, quando os leões saíam em busca de presa, né? E saíam da mata e entravam na cidade, porque às vezes acontecia, porque eles estavam numa zona de transição, né? Eles estavam ali, próximo, então, às vezes animais selvagens, por algum motivo, saía do habitat deles e vinha para a cidade, atrás do quê? De presa, caçar. Aí o que eles faziam? Sabendo que os animais podiam vir, quando os animais vinham, antes que atacasse alguém, eles pegavam os bichos e colocavam dentro daquela cova, daquele poço fundo. E eles deixavam os animais lá. E agora eles usam isso para quê? Para punir pessoas que transgridem a lei. Porque eles colocam os animais lá, mas eles têm que manter os animais vivos. E eles não têm condição de suprir a necessidade dos animais. Então eles decidem que aquilo que não é bom para a sociedade, por exemplo, fosse hoje os pedófilos, os ladrões, os assassinos, os estrupadores, eles costumavam fazer o quê? Lançar dentro da cova. Porque os leões se alimentavam e davam um jeito naquilo que não era uma coisa boa para a sociedade, né? Aquilo que era uma ameaça, vamos dizer, para a sociedade. E agora, a condição ali, naquele decreto, é
que quem não obedecer transgrediu a lei. E uma vez transgredindo a lei, é vítima dos leões. Vai ser jogado na cova para ser devorado. E a palavra de Deus diz que assim como estava escrito, eles fizeram. A Bíblia fala que quando Daniel foi colocado lá dentro, o rei voltou para o palácio, entrou no quarto, não comeu e não bebeu, não dormiu a noite inteira. Fez uma vigília, irmãos, orando a Deus e pedindo misericórdia para Deus. Para quê? Para que Daniel pudesse sobreviver. No dia seguinte, quando amanhece o dia, que clareia o dia, primeira coisa que o rei faz, sai do seu quarto e vai direto lá aonde Daniel estava. E quando ele vai se aproximando, ele diz: Daniel, porventura pôde Deus livrar você da boca dos leões? E antes que ele chegasse na boca daquele poço, Daniel responde de lá de dentro: vive a tua alma, ó rei. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, ele me livrou da cova dos leões. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela noite, Deus ordenou um anjo que ficou com Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que aquele dia os leões tiveram que jejuar. Por que eu digo isso para os irmãos? Porque era de lei que quando alguém fosse ser jogado ali, para ter certeza que os animais iam realmente dar cabo daquelas pessoas, eles deixavam muitas vezes o animal 1 dia, 2, 3 sem comer. E quando eles jogavam lá dentro, era questão de minutos, já não tinha mais nada. Só que Daniel estava vivo, irmãos. Os leões não puderam devorá-lo. E aí eu entro na questão da revelação. Por que Daniel não pôde ser devorado pelos leões? Por quê, irmãos? Porque na cadeia alimentar, né? Os leões se alimentam do quê? De carne. Eles não comem vegetal, não comem fruta, como outros animais, né? Que comem qualquer coisa. Eles só comem carne. Mas Daniel era um homem que não vivia na carne. Ele vivia no espírito. Por quê? Porque ele orava, ele buscava a Deus intensamente. E uma pessoa, quando ela busca a Deus intensamente, o cheiro que ela tem, o odor que ela tem, não é de carne, irmãos, é do espírito. Por isso a palavra de Deus diz que o bom cheiro de Cristo que está em nós, para o mundo é vida, mas para o pecador é morte. Você está entendendo? A diferença, irmãos, do homem que busca e do homem que não busca. Os leões aqui representam o quê? Os inimigos. Aqueles que querem nos devorar, aqueles que querem nos destruir. E Daniel representa aqui o quê? O homem. O homem que serve a Deus de corpo, de alma e de espírito, com inteireza de alma e de coração. E por causa disso, o diabo não pôde ter acesso à sua vida. Irmãos, não dê acesso ao diabo. Levante os muros da oração. Coloque, né? As portas. Para quê? Para que o inimigo
não possa entrar e destruir a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Nós vamos orar. Entrou mais gente aí, a Jéssica vai me ajudar mais uma vez. Se tiver os pedidos de oração, repete, por favor, porque depois nós vamos estar intercedendo para que a gente tá terminando em nome de Jesus. A Amém? Tati entrou, Tatiana Marques. A Maria dos Anjos também entrou. Maria dos Anjos, Tatiane, Joana Diniz, a Mônica, quem mais? Aqui, pra mim, são só esses. É. A irmã Nena entrou também. Nena Oliveira, né? Isso. Louvado seja Deus. Tem mais alguém? Por enquanto é Irmã só. Creus, eu vi lá, aquela hora. Isso, Tainara Lopes também entrou, né? Então nós vamos orar, A irmãos, tá? Cilei tá pedindo oração pelo cunhado dela, que foi hoje ser operado da garganta, mas foi adiada a cirurgia. Ela tá falando, não fala mais. A cirurgia foi remarcada para o mês que vem. Sim. Nós vamos orar por ele, irmã né? Que ele tá com Valdirene nódulo na garganta Isso. e provavelmente maligno, né? A irmã Valdirene tá pedindo oração pela família, pela saúde dela. Sim. E por enquanto são só esses. Amém, queridos? Se alguém mais quiser, vai escrevendo aí, conforme eu vou orando, eu vou intercedendo, amém? O irmão Gilberto tá pedindo oração pela Celita, pelo trabalho, Amém. saúde e ministério. Vamos orar sim. Glória a Deus. Eu quero pedir para minha tia Lourdes, que ontem mandou uma mensagem para mim, disse que o pé dela não tá muito bem, aliás, não tá nada bem, né? Que abriu 2 feridas nos 2 pés dela, debaixo do dedão. Ela é diabética e não tá cicatrizando. O médico já falou até do risco de amputação. E ela disse que tá com muita dor, então nós vamos orar por ela, né, irmãos? Em nome de Jesus. A Ivone Carvalho tá ali, pastora. Vê se você vem na ceia dos pastores, minha amada. Viu? Em nome de Jesus, eu conto com você, viu? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de todo poder, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor dos exércitos, diante da tua presença que eu entro nesta hora, Pai. Deus, o Senhor conhece o meu coração e sabe qual é o propósito de eu estar aqui. Deus, em nome de Jesus, então eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha honrar, ó Deus, a nossa fé, a nossa vida de maneira tal, ó Deus, que o Senhor faça valer a pena esse tempo que nós passamos aqui. Que as palavras que foram ditas aqui, Pai, não se perca, não caia por terra, mas encontre, Senhor, ó Deus, um lugar no coração de cada um daqueles que puderem nos ouvir. Deus, em nome de Jesus, e gere na vida de cada um a fé que eles precisam, para poder viver, Senhor, o sobrenatural, para poder viver, ó Deus, em nome de Jesus, o milagre nas suas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem esse poder. Quantas pessoas estão comigo nessa live agora, ó Deus, e estão, Senhor, numa expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, e eu creio que já está fazendo, Pai. Porque jamais alguém vai orar, buscar, clamar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e não vai ser ouvido. Então, meu Deus, aonde tiver alguém agora, ó Deus, com necessidades, seja de cura, de libertação, não importa. Ó Deus, de doenças, Pai, de enfermidades, de vícios, seja lá o que for, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa repreender. Que o Senhor possa repreender, Pai. Deus, em nome de Jesus, a pastora Ivone está pedindo oração por ela e pela sua família. Deus, eu oro pela família dela, eu sei que o Senhor é um Deus que tem poder, então vai agora de encontro, eu não sei, Pai, ó Deus, o que possa estar acontecendo, mas eu sei que o Senhor, ó Deus, é Deus que tem poder de restaurar, de restituir, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor, confunde o inimigo,
mas não deixa confundido o teu povo. Envergonha o diabo, mas não deixa envergonhado o teu povo, Senhor. Dá vitória para os teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Deus, aonde tiver alguém agora, à espera de um milagre. Deus, eu creio no Deus de milagre, eu creio num Deus do impossível, que faz o que ninguém pode fazer, Senhor. Que vai onde eu não posso ir, porque é Deus. E como Deus, Pai, tem todo o poder. Então, meu Deus, desfaça esse mal agora na vida dessa pessoa. Cada um que pediu oração, Gilberto, as nossas irmãs que antecederam aí, que já foi citado os nomes. Visita os lares, as famílias dessas pessoas, Pai. Onde tiver alguém necessitado, Pai. Repreende toda a força do inimigo, toda a fúria de Satanás. Em nome de Jesus, Pai. Traz a restauração. Em nome de Jesus. Pai, dá sustento para o teu povo, Pai. Supre todas as necessidades, em glória por Cristo Jesus. Faz uma grande obra, que o nome do Senhor possa ser louvado. Deus, é para que o teu nome seja glorificado. Que nós possamos, Deus, vencer todas as investidas do inimigo. Que todo projeto satânico, tudo aquilo que é contrário, venha a ser destruído, quebrado, desfeito pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Deus, repreende agora toda a fúria do inimigo, Pai. Todo vento contrário, tudo aquilo que vem para comprometer a vida, a família, o casamento, o ministério dessa pessoa, faz cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu oro pela Jéssica que está aqui, pela sua saúde, oro para o Senhor curar, libertar, para o Senhor fazer um milagre, Pai. Eu não sei como o Senhor vai trabalhar, porque eu sei que o Senhor pode fazer sem a mão dos médicos, mas se o Senhor escolheu a mão dos médicos, Pai, para abençoar a vida da tua filha, eu sei que vai dar tudo certo. E ela vai dar testemunho para a glória do teu nome. O Senhor vai livrar de complicações e de tudo que é contrário. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela Joyce. Deus, em nome de Jesus, o que eu ouvi hoje a respeito dela, Deus me deixou muito preocupada. Jesus, repreende essa fibrose pulmonar, repreende essa doença, esse mal que pode custar a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ela seja responsável com os cuidados, com a sua saúde. Deus, em nome de Jesus, Pai, porque não se brinca com essas coisas. Senhor, faz uma obra, tira tudo que impede ela, Pai, de receber a bênção, de receber a cura, a libertação, o milagre que ela precisa. Deus, eu oro nesta hora. Eu oro, Senhor, pelo irmão Clóvis, o irmão da irmã Cleusa, Pai, que não passou bem, que esses dias não está bem. Jesus, entra com providência na vida desse homem. Deus, faz um milagre na vida dele. Tira ele desse sofrimento. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Faz esta obra, Senhor. Deus, eu oro pela irmã Dolores, para o Senhor cicatrizar aquela ferida na perna dela, Pai. Oro para que o Senhor coloque as tuas mãos. Eu não sei qual é a legalidade, eu não sei qual é o acesso, mas eu digo em nome de Jesus que esse mal não tem poder sobre a vida dela, que se o Senhor ordenar, Pai, esse mal, Senhor, será desfeito, porque diante de ti, Senhor,
tanto os grandes gigantes e maiores gigantes da terra, como os menores, minúsculos organismos vivos, têm que se prostrar diante da tua presença. E eu creio, Pai, que se o Senhor ordenar nesta noite, esse bicho morre, essa bactéria morre, não vai se alimentar do corpo da irmã Dolores, do corpo da minha tia Lourdes, do corpo das pessoas que estão sofrendo, Pai, com esse tipo de doença. Deus, em nome de Jesus, Pai, faz esta obra. Faz esta obra para que o Senhor seja glorificado na vida do teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço pela minha filha que passou no médico hoje, Pai. E o médico descartou a possibilidade de ser maligno. Ó Deus, esse cisto que foi encontrado no ovário dela, Pai. O Senhor sabe que isso estava me preocupando, mas eu estava orando, eu estava buscando, graças a Deus, graças a Ti, Senhor. Não é nada que não possa ser resolvido. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço para que o Senhor venha, ó Deus, fazer a obra na vida do Teu povo. Eu continuo orando. Continuo orando por aqueles que precisam, Pai. Os que estão enfermos de corpo, de alma, de espírito. Os que estão, Senhor, nos hospitais, nos leitos de dor, de morte, Pai. Os que estão no centro cirúrgico, nas emergências. Senhor, nas enfermarias, nos prontos socorro, pronto atendimento. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, tenha misericórdia da família desse jovem, Pai, que esse final de semana, Senhor, perdeu a sua vida na represa de Garatá. Deus, um jovem novinho, Pai. Uma família de luto. Assim como as mães daqueles homens lá no Rio de Janeiro. Deus, porque as mães não têm culpa. Os pais não têm culpa das escolhas que os filhos fazem. Deus, e eu oro para que o Senhor conforte o coração de todos os familiares que perderam seus entes queridos nesse confronto, Pai. Assim como os familiares dos policiais também, que prestando serviço à comunidade, Pai, perderam a sua vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro nesta hora. Oro porque creio que o Senhor me ouve, Pai. E se o Senhor me ouve, eu creio que o Senhor responde. Então eu chamo neste momento agora a tua mão para agir, Senhor, em toda e qualquer situação, Pai, na vida do teu povo, onde tiver uma alma presa em cadeias espiritual, não importa se de doença, de vício, seja lá do que for, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor liberte agora, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. Pessoas que estão com depressão, sofrendo de opressão maligna, ataques espiritual na mente, no coração, pessoas que estão enfrentando pensamento suicida, pessoas que estão vivendo, Pai, um tempo de escravidão nas mãos de Satanás, por causa de obras malignas. Obra de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, obra de vodú, de magia branca, de encantamento, não importa. Deus repreende agora todo esse mal, faz cessar toda essa obra do mal, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, paralisa agora no mundo espiritual toda ação satânica contra a vida e a família do teu povo. Cobre a minha casa, meus filhos, as famílias dos meus filhos, meus irmãos, as famílias dos meus irmãos, Pai. Cobre a minha vida com o sangue de Jesus Cristo. Nos guarda agora, debaixo da tua proteção. Blinda, Senhor, blinda a nossa casa.
Blinda a nossa vida, de maneira tal que o inimigo não tenha acesso, Pai. É o que eu te peço nesta hora e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou terminar daqui a pouco, mas eu preciso reforçar o convite. Dia 3 de novembro, uma segunda-feira, sabe, a próxima agora, nós vamos ter na Igreja Evangélica Missão Pentecostal Jesus é Vida a 11ª Santa Ceia de Pastores e Líderes e Obreiros de Atibaia e região. Você é o meu convidado especial. Venha estar conosco, amém? Vai ser uma honra recebê-lo com o seu corpo de obreiro. Em nome do Senhor Jesus. Você que é da região, faça uma caravana, venha, tá bom? Racha a gasolina aí com alguém, mas não deixa de vir, tá? Porque é um dia muito, muito, muito especial. A comunhão do corpo de Cristo, da liderança, é muito importante no mundo espiritual, né? Isso é um marco para essa época e eu conto com vocês. Amém? Em nome de Jesus. Cultos na Jesus é Vida, toda terça, sexta e domingo, né? Endereço, Rua Guanabara, 173, Jardim Cerejeira, Atibaia, São Paulo, tá? Bem ao lado da Escola Padre Mateus. Coloca aí no GPS, você não vai errar, tá bom? Em nome de Jesus. Durante a semana, culto 19h30, aos domingos às 18 horas, né? Conto com vocês, tá bom? E também quero perguntar se todos que estão conosco aqui já aceitaram Jesus, já confessaram Jesus como único e suficiente Salvador, porque se não fez isso ainda, esse é o momento oportuno, amém? Estamos aqui para proclamar a salvação em Cristo. Não estamos aqui para falar de religião, porque religião não salva. Estamos aqui para falar de Jesus, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário pela nossa salvação. Amém? Que deu a sua vida em resgate da nossa, derramando todo o seu sangue, né, na cruz do Calvário, para que por meio dele, eu e você, né, pudéssemos ter acesso a essa graça. Amém? Graça essa que é favor não merecido, mas que através de Jesus, Deus fez na nossa vida. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite agora. Pastor, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? Eu quero e eu preciso. Confesse os seus pecados, irmãos. Reconheça que você pecou. Peça perdão dos seus pecados. Todos eles, né? Peça perdão, se arrependa de inteiro coração e peça para Jesus receber a sua alma e escrever o seu nome no livro da vida. Você vai ser arrolado no rol daqueles que vão herdar a vida eterna. E pode ter certeza, a partir de agora, né? Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Pastor, é só isso? É tão fácil assim? Sim. Primeiro passo da jornada de uma caminhada. Por quê? Porque depois que você aceitar Jesus, você tem que procurar uma igreja mais próxima da sua casa, né? Procurar um pastor com compromisso com a palavra da verdade. Para quê? Para que ele possa te instruir e acompanhar o seu desenvolvimento espiritual. Amém? Se você mora em Atibaia ou região, não for difícil, Jesus é Vida, tem um coraçãozão desse tamanho, tá esperando você, tá? Mas se você mora longe, não consegue vir, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Quem salva é Jesus, não é placa de igreja, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por esse dia de hoje, por tudo que foi feito aqui, Pai. Sei que o Senhor é o Deus desta obra, então eu peço, Senhor, que o Senhor continue trabalhando.
Senhor, na vida daqueles que assistiram e na vida daqueles que ainda vão assistir. No decorrer desses dias que essa live vai ficar no ar, ó Deus, se alguém ouvir, Senhor, com seu coração aberto, que o Senhor possa tocar com a tua presença e com a tua unção, porque o poder de Deus não tem prazo de validade. E onde tiver alguém que creia, será possível ver a glória de Deus. Então, meu Deus, o que eu te peço é, confirma isso pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amados, fique na paz do Senhor. Até quinta-feira, então, que vem, onde a pastora Paulina vai estar comigo aqui para contar o testemunho dela, que ela também viveu um milagre. Eu tive oportunidade de orar para ela na UTI. Vou deixar ela contar para você o que Deus fez na vida dela. E se você puder, quinta-feira, volta aqui na live comigo e também compartilha com mais quantos você puder, tá bom? Lembrando que além da live de quinta, né, que a gente faz todas as quinta-feiras às 20 horas, também temos o canal da igreja no YouTube, né, que é IEMP Jesus é Vida. Entra lá que você já vai ouvir um monte de testemunho das lives anteriores que nós fizemos, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor, queridos.